Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Passando rapidinho para deixar assim um texto para nós estar meditando, que está em Romanos 1, versículo 16. Não é verdade? Está escrito assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pois é, nós lemos, né, sempre aqui Romanos 1, 16, que fala sobre eu não me envergonho do evangelho, né? Mas, na verdade, o que eu vejo muito é realmente esse versículo, esse texto, ser só da boca para fora, né? Porque na prática, né, ou assim, não generalizando, há realmente uma vergonha, né, do evangelho. Porque o que é o evangelho, não é verdade? É a boa notícia da ressurreição, né? É a boa notícia da ressurreição. Mas o que nós vemos é as pessoas mudarem a verdade de Deus em mentira, né? Mudar o que é o evangelho, se voltam para muitas coisas, né? Muitos artifícios, como faziam ali os fariseus, não é verdade? Então, quando nós não praticamos aquilo que nós falamos, né, nós estamos sim sendo envergonhado e envergonhando, não é verdade? Então temos que entender, né? Aqui no livro de Atos, né, aqui no finalzinho, né, do capítulo 28 de Atos, quando Paulo ali está pregando em Roma, né? Aqui no versículo 27 diz assim, ó: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, né? Ouviram que tardiamente e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, né? Nem o que ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam de verdade, né? E por mim sejam curados. Então, assim, a palavra, né, realmente do verdadeiro evangelho, até nos dias de hoje, é loucura. Porque quando se quer pregar, né, o evangelho eterno, o evangelho da graça, né, que é a ressurreição, é aquilo que falou, né, no livro de todos os livros está falando sobre a ressurreição. Todos os livros do Novo e Vivo Caminho, não é verdade? Do Evangelho. Então, o Evangelho é aquilo que se fala assim, né? Ainda que esteja morto, viverá, né? Essa é a boa notícia. E nós somos o quê? Cartas dessa boa notícia. Dessa notícia que a gente ressurge, né? Ressurge mesmo. Aqui em Romanos 1, no versículo... No versículo 12 diz assim: isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, né, nos confortemos por intermédio que da fé mútua, a vossa, a minha. Né? No 14, pois sou devedor tanto a gregos, né, quanto a bárbaros, tanto a sadios como até os ignorantes, né? Porque aí depois ele vem no versículo 16 e fala: eu não me envergonho, né, desse evangelho. Paulo pregava o evangelho da ressurreição, o evangelho da graça eterna, né? Passando para aquele povo que não tinha entendimento, que era tardios em entender, né? Nós vemos até no livro de, não estou lembrado aqui, ó, não sei se é o capítulo 16, 17, que ali eles classificaram Paulo o quê? Quem que tá falando esse tagarela, né? Então, assim, até nos dias de hoje, quando nós estamos falando desse evangelho eterno, eles veem como algo diferente, né? Eles veem como algo diferente, porque eles não estão acostumados, né,
eles não passaram para outra margem, não é verdade? Eles costumam ficar somente com a mente lá no farisaísmo, né? Na religiosidade dos judeus, né? De Israel. Então, nós temos que entender que a gente tem que avançar, mas o homem ele não quer avançar na religiosidade, né? Ele estacionou, não é verdade? Então ele se envergonha, muitas das vezes sim, ele se envergonha do evangelho de Deus. É desse jeito, preste atenção, hein? Então é desse jeito, né? Ele se envergonha do evangelho, sim, porque não andam no evangelho, né? No evangelho que nos cabe, não é verdade? Que o evangelho que coube ali no tempo, no momento de Jesus de Nazaré, né? Foi o quê? Aquele caminho, aquela boa notícia que o Messias era o Jesus de Nazaré, né? O Messias esperado. Mas não creram, né? Não creram. E mesmo aqueles que andaram com ele, né? Nós sabemos de toda a história, não é verdade? Então, hoje, depois, né? O fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4, né? Mateus 11:13, né? O fim da lei e os profetas, tudo aquilo foi profetizado, né? Que Hebreus 1 diz que, versículo 1, diz que o Deus é que falava através dos profetas, mas quando veio a revelação, né? O verbo se revelou, que é o Jesus de Nazaré, não é verdade? Ali se revelou, se manifestou, então trouxe ali claramente, né, o ministério que é da reconciliação, né? O ministério da reconciliação. E o Espírito de Deus, ele não trata com carne, ele veio reconciliar o quê? Espiritualmente, porque Deus ele é espírito, né? E ali Jesus ele pregou, mas não creram. E depois que teve a revelação a Saulo, né? E porque ele era um dos perseguidores do povo do caminho, e assim Deus, através da luz, né? Apareceu a Paulo, levou ele ao entendimento para trazer luz, né? Dessa verdadeira conversão, né? Se converter à luz, se converter ao invisível, né? Que é real. Hebreus, né? 11, versículo 6. É impossível, né? É impossível. Sem fé é impossível, né? Agradar a Deus. E é preciso que a gente crê de verdade nesse Deus invisível. Não é em ritual, não é em tradição, não é em costumes, né? Não é em nação. Então nós dizemos, né, que nós não nos envergonhamos, né, do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação e cura, quer dizer a mesma coisa, né? A salvação de todo aquele que crê. Mas aí nós pegamos e se nós né, de verdade não se envergonha do evangelho, porque pega as escrituras e prega como se fosse o evangelho. Boa notícia, né? Porque de Malaquias para trás não era boa notícia, não era evangelho, né? Porque Jesus de Nazaré nem tinha vindo ainda. Então era ali exortação, era ali um juízo para Israel, não é verdade? Que tudo aquilo acabou-se, né? Tá em Mateus 5, 17, 18 ali, né? Jesus cumpriu tudo aquilo ali, não é verdade? Então, mas o homem ele não quer passar para outra margem, né? 1 Coríntios 3, versículo 11, diz que o fundamento é Cristo, né? O fundamento de todo este evangelho é Cristo, né? Nos dias de hoje é Cristo, porque esta foi a revelação há 2000 anos atrás, né? Ali falado a Paulo, e Paulo deu aquela visão para os hebreus. Nós pegamos a visão, trazemos para os dias de hoje esta visão da glória de Deus já estabelecida, né? Desse evangelho eterno, novo e vivo caminho, novidade de vida. Porque o homem ele vive de regras, né? O homem quer viver de regras, né? Bem profetizou Isaías a nosso respeito. Então temos que entender, né? E sim pular para outra margem, entender. Porque texto sem contexto é pretexto para não se entender, né? Para heresia. O problema é que texto, né, é o que se lê, e o contexto necessariamente não é só o que se lê antes do texto, mas é
a sabermos, ter um conhecimento, né, de tudo aquilo que aconteceu, né, na Idade Média, na Idade Contemporânea, né, com os impérios, né, os imperadores, tudo aquilo que aconteceu. Nós temos que entender por que está falando aquilo, para quem, por quê, em que tempo, entende? E com como qual a escatologia que já é consumada, né, para a gente não futurizar, né, o que, né, a gente também às vezes fica espiritualizando coisas que não é para espiritualizar, né, e às vezes o que é realmente, né, espiritualizado a gente ignora totalmente, não é verdade? Cristo é nosso altar, né? Nós às vezes espiritualizamos, né, lugares, né, que já foi, né, o véu foi rasgado, né, temos livre acesso ao trono da graça, não é verdade? E não há lugar santo, o lugar só é santo se tiver santo, não é verdade? Só tem lugar santo se tiver santo, se não for, não tiver santo ali, né, não tiver pessoas mesmo, né, santificadas para a honra e glória do nome do Senhor, né, de Yahweh, entendeu? Então ali é o lugar comum onde se reúne, né? Nós vamos dizer para vocês agora o que é realmente. Se inscreva, deixe o seu like. Se inscreva, deixe o seu like. O que é realmente igreja, né? O que é igreja? Igreja é aquela reunião, pessoas, né? A igreja está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, todo ali, vocês vão lá ler todo o capítulo 4, começa do 1, né? Que é a predestinação, né? A existência daquele povo. Então, no capítulo 4 de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, né? Ali está escrito, então nós lemos aqui para terminar, né? Filipenses 3, né? Filipenses 3, apenas, que diz assim, ó, no versículo 17, presta atenção, hein? Irmãos, sede imitadores meus, Paulo dizia, e observai os que andam segundo que o modelo que tendes em nós, porque ele pregava, né? Estava pregando o que? Um novo e vivo caminho, a novidade de vida, não é verdade? Mas tinha aqueles opositores, né? Como até os dias de hoje, que queriam viver de religiosidade, de blá, blá, blá. E é a palavra, é o conhecimento que transforma, né? É o culto racional, né? Não é teatro, não é isso, não é aquilo outro, né? Então, uma manipulação para que nós não venhamos a entender a palavra para não libertar, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, se nós não conhecemos a verdade, é verdade? Se desvia a verdade para não ser dita, né? Então, lembre-se que a verdade hoje para nós, né, é o que nós temos que entender, que ainda que esteja morto, né, viverá. Né? Nós não morremos, foi a ressurreição que Jesus veio trazer, era a novidade de vida, não é verdade? Ressurgimos com ele. Então não é mais negócio de isso, aquilo outro, entendeu? Presta atenção. Então, irmãos, sede imitadores de meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, estou lendo Filipenses 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, né, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, né, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, inimigos da cruz de Cristo. Então, apenas dizem, né, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, né, mas muitas das vezes é só da boca para fora. Realmente são inimigos da cruz, porque lê, mas não pratica. E o que é pior, né? Fazem discípulos dizendo que o Evangelho de Deus, que é poder, está nos livros das Escrituras, né? Aqueles tudo blá 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 que era para Israel, não é verdade? Deuteronômio 28, lei da maldição, que já foi o quê?
consumada, já foi derrubado. O último inimigo que Jesus venceu foi a morte, né? O outro inimigo foi a religiosidade, aquele que dente por dente, olho por olho. Tá bom? Então preste atenção. Então, 19, o destino deles é a perdição, né? O Deus em diminutivo, né? Deus deles é o ventre, né? Porque é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, né? Eles querem, na verdade, glória para eles mesmos, religiosidade, não generalizando, né? Geralmente nós vemos isso, não se envergonha do evangelho, só na boca para fora, porque realmente eles procuram honra para eles mesmos, os melhores lugares, né? Jesus pregou isso lá no livro de Mateus, né? Que eram os melhores lugares, né? Querem gritar nas praças para todo mundo ver. Então, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, não é verdade? Terrenas. Por isso que, segundo Timóteo 4, ali do 1 ao 5, vocês vão lá e ler, né? Está escrito assim, ó, preguem a palavra, assim, novidade de vida. Quer eles queiram, não queiram ouvir, entendeu? Porque a nossa obediência não é em religião. A nossa obediência é na palavra de Deus, tá bom? Então vamos entender, para terminar, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, né? Esse céu está dizendo dimensão, né? Céu, que a pessoa vai para o céu, fica tocando flauta, né? Esse céu que se prega, né? Céu, inferno, não é isso, entendeu? É dimensão, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas dimensões, não é verdade? Preparado, porque nós somos preexistentes. Nós viemos e voltamos para de onde nós viemos. João 3,13 diz que esse céu que a religiosidade prega, ninguém foi para lá a não ser aquele que veio de lá, tá bom? Que foi o resiliente de Jesus de Nazaré. Entendeu? 21, o qual transformará o nosso corpo de imundície para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, preste atenção, vamos entender a palavra. Não que eu, no capítulo 3 de Filipenses, né? De Filipenses, para terminar, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, né? Quando foram dizer, tá falando essa tagarela aí, entendeu? Tá pensando que sabe mais do que o outro? Aí você lê essa passagem para eles, entendeu? Apenas, entendeu? Não discute, entendeu? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo, não foi por religiosidade, instituições, por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, né? Nós passamos para outra margem na mente, né? Nós estamos em novidade de vida, sim, não nos envergonhamos do Evangelho. Nós estamos na aliança eterna, né? Do qual Cristo, né? Proporcionou, né? Pagou. Se pagou, tá pago, irmão. A gente não tem que fazer isso, a gente tem que atender a palavra e adorar e passar, porque foi isso, né? Pega o Evangelho, é só isso que mandou, entendeu? Então, estamos ressuscitados com Cristo, não, entendeu? Nós não vivemos mais nós mesmos, a carne, mas vivemos Cristo que vive em nós. Então, tendo isso, versículo 15 de Filipenses 3, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensas de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não vamos voltar para trás, gente. Não vamos ficar toda a vida querendo leitinho, entendeu? De fulano e de ciclano, entendeu? Então, desse jeito, todavia, andemos de acordo com o que a gente já alcançamos, né? E vamos avançar, prosseguir para o alvo, marchar. Quem marcha vai para frente, tá bom? E na lucidez, porque somos luz do mundo, assim diz a palavra, tá bom? Paz seja convosco.